mundo, né, hiperconectado, onde a informação flui em alta velocidade e a atenção do público se fragmenta em diversas telas e plataformas, as marcas enfrentam um desafio de se destacar e construir conexões genuínas com seus consumidores. É preciso comunidades engajadas para nichos específicos e as narrativas precisam ser genuínas para dominar realmente a arte ali de construir relacionamento com o público, gerando a identificação e confiança. Tanto o varejo híbrido quanto o varejo online têm a oportunidade de co-criar, né, experiências relevantes e complementar as estratégias no cenário digital. Gente, e para falar desse desafio, 2 desafios do on e do off, para criar experiências no varejo, eu quero chamar uma pessoa que é uma referência, com mais de 22 anos de experiência, nem tinha calculado tudo isso, hein? E-commerce e marketing. Ela é professora de marketing digital da Cone School, conselheira do curso de MBA da Live University, fundadora de um projeto, gente, que é de babá, a Liga Digital, que tem como objetivo ajudar jovens a ingressar nesse mercado de trabalho. E, é claro, é nossa amiga de longa data aqui, Edilane Godoy. Vem para o palco. Palmas para a Edi, pessoal. Head de Marketing e E-Commerce da Ikezaki. Bem-vinda, Edi. Pode sentar aqui no meio. A nossa próxima painelista, com quase 20 anos de experiência no varejo e sólida atuação nas áreas de administração, finanças e comercial. Atualmente, ela lidera a jornada Omnichannel da Soneda, a Casa da Beleza, além de desenvolver o hub de aceleração da Clean Beauty. Com vivência internacional em Milão, onde se especializou em comunicação, chama ao palco Vivian Raji, Head de E-Commerce da Soneda. Bem-vinda, Vivian. A gente fica nas costas. Gente, e é só mulherão hoje, tá? Falar para vocês que ela, que é formada em administração por empresas como a FGV, com MBA pela INSEAD na França, mais de 15 anos de experiência trabalhando com o público feminino, tendo passado por empresas como MSD, Beleza na Web e L'Oréal, gente, é muito, tá? E desde 2019, ela é diretora de negócios do Grupo Magalu, responsável pela categoria de beleza e liderando também as operações da chamada Época Cosméticos. Bem-vinda ao palco, Cris. Cristiane Bistaco. Pode sentar aqui. Vamos começar, Si? Bora lá. Eu vou pedir só se a produção consegue ajustar o microfone da Si. É que eu tô aqui meio Madonna perdida, gente. Vamos lá, bem-vinda, vocês todas maravilhosas aqui. A gente vai ter aqui esse painel incrível falando desses desafios do on e do off, né, no varejo de prestígio. E eu vou começar perguntando para Edi e depois a mesma pergunta também para a Vivian, tá bom? Edi, de acordo com dados da McKinsey, em 2024, o mercado de beleza, que abrange aí produtos para pele, fragrâncias, maquiagem, produtos para cabelo, gerou aproximadamente 430 bilhões em receita. Esse segmento é um dos mais dinâmicos, né? De dinamismo vocês entendem bem, né? Mas cresce e também está sempre pronto para a disrupção. Nesse contexto de disrupção e inovação, quais os principais desafios e aprendizados que a Ikezaki teve na hora de integrar essa jornada de compra entre o digital e a loja física, que garante aí uma experiência fluida para o consumidor? Legal, obrigada, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, a Ikezaki tem 60 anos, então desafios são muitos quando fala dessa questão da jornada Omni, né? Então, do nosso lado, eu entrei no grupo em 2016. O meu desafio naquela época era só a integração, né, do físico, do digital, quem compra online, dados, CRM. Só que quando você fala desafio, eu acho que hoje a gente evoluiu bastante nessa jornada, mas eu acho que o desafiador são pessoas, né? Não adianta ter um app incrível, não adianta mandar um e-mail marketing, não adianta ter uma rede social incrível se a operadora de caixa, na hora que está passando por todo esse processo, ela não lembra de falar assim, siga a Ikezaki nas redes sociais. Então não é só uma
forma isolada, né, de fazer o marketing. Então, é um cuidado que a gente vem tendo. Não adianta fazer tudo isso se a gente não tiver as pessoas ali na ponta fazendo todo esse processo de integração. Então, do nosso lado, como Ikezaki, a gente tenta o tempo todo fazer um treinamento muito forte com a nossa equipe, de falar dos canais, de lembrar toda a equipe da importância do digital nessa jornada, de criar cupons para que as pessoas também comprem pelo site, porque como a loja da Ikezaki é localizada no bairro da Liberdade, né? E é um bairro que ali tem de tudo, né? É um bairro que vem pessoas do Brasil inteiro. Então, não necessariamente vai comprar com a Ikezaki ali durante os meses. Então, a gente tenta o tempo todo fazer essa integração de forma omni, né? De ativação. E para que essas pessoas também estejam engajadas na ponta, eu sei que a gente vai falar bastante de produtores de conteúdo, eu só vou adiantar uma história aqui. A gente tem um programa muito forte de influenciadores digital de loja. A gente engaja nossos times de loja a produzirem conteúdos para eles estarem mais digitais e entenderem o porquê a gente está pedindo para que eles realmente se envolvam nesse mundo digital. Então, o que eu posso dizer para você, Pio, dessa parte, além de todo o resto de tecnologia, inteligência artificial, todas essas coisas loucas que estão falando agora, de fato, é sempre lembrar das pessoas. O cliente ele não vê canal, ele vê marca. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta fortalecer, é a nossa marca. Perfeito. Vivian, conta pra gente como que é também esse desafio, esses aprendizados na integração dessas jornadas híbridas. Bom dia a todos. Também agradeço imensamente o convite em nome da Soneda. Bom, nós, considerando aí o momento atual da Soneda, né, e o estágio de amadurecimento em termos de conexão digital com online, digital com físico, eu destacaria acho que 2 pontos bem importantes, né, bem desafiadores para a gente nesse momento. Um deles é exatamente esse ponto que a Edi falou. Então, essa mudança de mindset do time de loja, para que eles entendam que o e-commerce ele é uma ferramenta poderosíssima, né? E está muito aliada a eles nesse momento de promover, aumentar a experiência de compra do consumidor. E o segundo desafio grande é acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem, né? Agora, principalmente no mundo da beleza, que é um mundo extremamente volátil. A gente tem produtos que, de repente, entram num hype e, na mesma velocidade que eles entram, eles saem. E acompanhar isso para a gente estar ali sempre pronto a atender o cliente na hora que ele vai buscar aquilo que ele acabou de ver é extremamente desafiador, né? Mas o que eu digo é, independente, todos os desafios eles acabam se tornando aprendizados, né? Então, o importante é a gente estar sempre testando, ajustando rota quando for possível e seguir em frente. Muito bom. Gente, essa jornada é fabuloso, né? Porque essa jornada do físico, né, para o digital, a gente acompanhou muito, especialmente nos últimos anos e aí fruto da pandemia. Mas o contrário nos chama muita atenção também, e é justamente o caso da época, né, Cris? Que é uma gigante do digital e que, gente, na última festa do Rosa, que é um babado todo que eles organizam para contar novidades, eles mencionaram que vão abrir loja física, além da ocupação da Livraria Cultura lá na Paulista, que deve ser uma mega store. Então, assim, conta pra gente, Cris, o que vem por aí nessa digital para o físico? Tem muita coisa. Ai, bom, meu Deus. Primeiro, Simone, obrigada pelo convite. Muito bom estar com você, né, que eu super admiro sempre em projetos inovadores e com as minhas colegas aqui, que eu brinco, as guerreiras do varejo, né, gente? Porque tem que ser guerreiro para estar no varejo. Eu acho que até, né, diferente aqui das minhas colegas, efetivamente, né, a época está fazendo esse caminho diverso, né, porque a gente é muito, né, muito forte já no online. Inclusive, fizemos 18 anos no ano passado de presença digital e anunciamos agora e estamos num momento de grande transformação, né, dentro da época, né? Esse é um ano de transformação. Primeiro porque a época se tornou, depois de 18 anos, no ano passado, um marketplace também. Até então, a gente era um negócio 100% 1P. Inclusive, a gente tem o maior portfólio 1P da internet.
E agora, nesse ano, né, inaugurando aí a nossa primeira loja física. É um projeto que a gente está gestionando aí há quase 2 anos, na verdade, porque tudo que a gente faz com a marca da época, a gente faz com muito cuidado, né? Inclusive, quando a gente faz os eventos e tal, a gente sabe que tem uma expectativa muito grande ali do nosso cliente, de quem conhece a época, né? Por exemplo, a gente está ali com um stand hoje, tem muita gente que passa e fala, nossa, é a época, né? Porque como a gente não tem essa presença física, né? Quando a gente está presente, a gente percebe assim um encantamento e o cliente quer sentir o que é a época e como que a gente transfere essa experiência do digital para o físico. Então, por isso a gente tinha uma questão muito grande de onde fazer essa primeira loja da época, porque também tinha que ser um lugar icônico. E aí, talvez não de forma coincidente, não foi uma coincidência, mas a Luiza Helena tinha um sonho de ter uma loja na Paulista, e toda vez que ela me via, ela falava, a gente vai abrir uma época lá também. Então, acho que eu fui uma influência da Luiza Helena também, e a gente vai abrir dentro do que é o Conjunto Nacional, para quem não é de São Paulo, né, um lugar super icônico, né, são quase 3.000 metros quadrados na Avenida Paulista, que inclusive também é um local aqui em São Paulo, que eu diria assim, quase que um renascimento, né, com a cidade de Matarazzo, Rosewood, Soho House, um lugar de muito tráfego também, e o Magalu vai ocupar esse local como uma department store com todas as marcas do ecossistema, inclusive com uma store-in-store da Época Cosméticos. E eu acho que o que vai ter diferente, né, então tem esse lugar que é super icônico, mas também a gente vai juntar um espaço de lifestyle e cultura, né, porque nós temos outras marcas do grupo que trazem o lifestyle, né, como a Netshoes, né, e a Cris acabou de falar aqui, né, de produtos para esporte e tal, e a gente atua muito conjunto, Época e Netshoes também, né, promovendo perfumes que são no nosso portfólio, produtos que são no nosso portfólio para isso. Também tem uma questão muito forte, a gente tem nesse desejo grande de criar experiências dentro da loja, então a gente está trabalhando aí, na verdade, assim, com 3 parceiros muito renomados, né? A Tia está fazendo todo o projeto de arquitetura, o Ferreirinha também nos dando consultoria para a criação das experiências e a Vime também, né? Então, para quem está nesse mercado aí de loja física, sabe que a gente está aí com 3 parceiros fortíssimos, né, para criar essas experiências. E a Época tem isso muito forte, né, desse portfólio de marcas, tanto nacionais como internacionais, que também nós já estamos trabalhando para criar experiências dentro da loja. Então, é um espaço de cultura também, porque ao final a gente vai reabrir o Teatro Eva Hertz, que era ali no espaço, né, administrado pelo Magalu, e o andar da Época, onde fica a Época, a gente fica junto do teatro e junto da estante virtual. Então, a gente também está replicando um pouco das experiências que, principalmente na Europa, né, de espaços culturais com varejo que estão acontecendo, e eu acho que super tendência aí, né, junto com o que a Cris falou. Então, as expectativas são as maiores, a gente está muito animado, eu acho que não poderia ser melhor, né, para inaugurar a primeira, de que eu acredito que serão muitas. A gente vê essa tendência, especialmente no internacional, das lojas, cada vez mais virando espaços de lifestyle e cultura, né? E é um pouco disso, né, de que a Ikezaki, gente, que é conhecida pelas experiências incríveis, vem explorando essa coisa das experiências. E inaugurou recentemente a Beauty City, né, a cidade da beleza, lá na Liberdade. Como é que vocês fazem para colocar isso de pé e, principalmente, de como é que vocês mensuram o resultado dessas operações quando a gente fala de operações omnichannel? Como é que vocês vêm conduzindo esse desafio? A pergunta como colocar em pé, eu devo confessar que é uma loucura. A gente já sabe. Eu estou com a Carla Bianchi, que é a nossa assessora de imprensa. Eu, antes de falar da Beauty City, eu queria contar uma história, né? Que acabou de passar o Carnaval, a gente participou ano passado, a Prefeitura de São Paulo nos chamou para assumir o camarote deles, faltavam 2 semanas, e falou assim, tem um espaço lá, vocês querem entrar com experiência? A gente meio que mandou um WhatsApp lá nos grupos das indústrias e falou assim, gente, pelo amor de Deus, surge uma oportunidade aqui, quem quer? Aí eu achava que ninguém ia querer, as indústrias não iam querer, porque eu falei, quem vai pagar adicional noturno e fazer a menina trabalhar das 8 da noite até às 3 horas da manhã, virar a madrugada dentro? E você acredita que os 10 toparam? Só que eu esqueci que o espaço era pequeno. Então, tinha fornecedor saindo pelas tampas lá do espaço. Então, assim, existe coisas que, de fato, é muito organizada, mas tem coisas que a gente, como varejista, a gente gosta de uma coisa muito louca, né?
E trazendo muito para essa experiência, essas ações que a gente faz, que fazemos desde 2016, a Ikezak foi uma das primeiras varejistas a colocar uma Black Friday em pé, onde a gente mobilizou as indústrias, entendeu o que é Black Friday. A gente levou primeiro a gente fez uma ação muito forte junto à nossa equipe para contar que a gente iria fazer em 2016 uma Black Friday. Aí depois nós fizemos uma reunião no Google para contextualizar e falou: indústria, vem todo mundo aqui, a gente vai contar para vocês o que é Black Friday, mas quem vai contar é o Google, que por sinal eu vi que a gente está aqui com a menina do Google, super querida. E nós fizemos o evento lá, a indústria saiu, falou: vamos lá, e colocamos em pé a primeira Black Friday de beleza omni do país. Então isso também foi muito legal. E viemos trazendo coisas ano a ano. E a Beauty City, que é uma cidade da beleza, ela surgiu porque a gente tinha uma casa Ikezak, que nos anos anteriores, eu saí de férias, quando eu voltei, disseram: Edilane, nós mudamos a área comercial, quase quis matar a galera lá. Eu falei assim: mas como assim? Eu saí de férias, voltei e o que eu tinha colocado no meu plano de marketing não tem mais? Não, sabe o que é? A gente quer fazer vender, o foco é venda. Eu acho que isso é muito marca. Então tá bom. Aí quando eu voltei com uma raiva danada, eu falei: então vocês vão ver. Eu vou fazer essa cidade. Aí a gente falou: também não queremos mais casa, queremos uma cidade. E a gente pegou um andar da nossa loja que fica localizada no último andar ali da Liberdade, perdão. São 5 andares. Pegamos o último, que não estava tendo nada. Estava um espaço largado lá. A gente falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos criar os espaços das indústrias. Então tem uma casa, a gente tem um pit stop da beleza, onde a gente está fazendo o retoque. Nós temos uma outra área, que é um cinema, que aí a gente está contando histórias das indústrias, e tem a casa com várias indústrias apoiadoras com as experiências. A gente inaugurou isso na Black Friday. A gente tinha que ter uma história grande para contar. A gente sabe que o Black Friday é muito competitivo. É difícil dividir audiência com marcas que já tem lá de Anitta a Pablo. Então, a gente precisava fazer uma coisa diferenciada. E a gente lançou essa casa numa quinta-feira, focada para produtores de conteúdo. E na loucura, novamente, Carla Bianchi, eu falei para ela assim: é uma cidade, né, Carla? Se é uma cidade, a gente precisava ter um prefeito, alguém que inaugurasse essa cidade. E se a gente chamasse a primeira-dama de São Paulo, que ela é toda digital? Aí eu achei que, na brincadeira, que ela tinha só levado na brincadeira. Você acredita que ela chamou e a mulher foi? E resumindo, quem cortou a fita da nossa cidade da beleza foi a primeira-dama de São Paulo, a Regina Nunes, que cortou a fita e inaugurou esse espaço. E aí, só para fechar a questão de como a gente mensura, eu provei para aquela área comercial que dava certo, porque a loja teve um crescimento muito grande. Todo final de semana ela funciona com experiências para o público. A gente vem no meio da semana produzindo conteúdo dentro da casa, e esses ambientes eles são instagramáveis, então faz com que as pessoas que vão lá tirem foto e virem uma corrente. Então foi gerando esse tipo de coisa. Então às vezes a gente tem muita preocupação: estou fazendo uma área instagramável, mas isso vai vender? Talvez não naquele exato momento, mas se bem trabalhado, bem divulgado, sem dúvida tem muito potencial. É uma história, né? Uma conexão dos dois mundos. Maravilhoso. Sensacional. E muito nessa linha também, né, Vivian? A Soneda, que é uma empresa familiar com mais de 45 lojas, também inaugurou uma flagship, né, na Avenida Paulista, mas vê no e-commerce, obviamente, aí nesse conceito híbrido, um potencial canal de integração dessas experiências. Como que vocês conseguem integrar na loja para ir além da venda, se tornar um espaço também de experimentação? Porque ainda, infelizmente, não sentimos cheiros ainda, né, pelo e-commerce, quem sabe, né, mais para frente. Mas conta para a gente como tem sido essa jornada da Casa da Beleza da Soneda. Bom, eu sou suspeita para falar da loja da Paulista, que na verdade foi um divisor de águas ali na história da Soneda. E aí a loja vai fazer 2 anos agora em abril. E ela por si só já conta uma história, né? Então a loja ela tem 3 andares, e cada andar representa, o subsolo representa o passado, o térreo representa o presente e o primeiro andar representa o futuro. Por quê? O subsolo ele é um andar totalmente dedicado à Daiso, né? Que é uma grande parceira nossa aí de alguns anos. E tem muita sinergia com o passado da família que fundou a Soneda, né? Então, são de origem japonesa, assim como a Daiso, então faz essa ligação.
o andar térreo é o presente, que é a cosmética atual, é o nosso ganha-pão, é o que hoje está em alta. E o primeiro andar é um andar totalmente dedicado à beleza limpa, né, a produtos sustentáveis, compostos de ingredientes naturais e orgânicos. E junto ali do andar funciona uma unidade licenciada do Bioma, né, que também é um centro de bem-estar, né. E aí, fora isso, a gente tem o rooftop, que é um espaço ali de convivência. No subsolo a gente tem um jardim japonês. Nós temos 2 restaurantes que funcionam dentro da loja. Então a loja ela é privilegiada pela localização, né? Ela está no centro de São Paulo, ali do lado da Fiesp. Então, a gente acaba recebendo ali famílias, né? Porque hoje, majoritariamente, o público da Soneda é feminino. Mas naquela loja a gente acaba recebendo também famílias que estão passeando pela Avenida Paulista, e aí acabam, né, gastando um tempo maior ali dentro da loja, fazendo uma refeição, descansando. E aí, além disso, né, a gente tem muito orgulho de contar que esse mês a gente a gente arrematou ali com chave de ouro uma grande parceria que a gente tem já há um tempo, que é com a ONG Cabelegria. E aí essa ação veio para chancelar, de fato, o nosso propósito, né, que é revelar beleza despertando vidas. Então, no início desse mês, nós inauguramos o banco de distribuição de perucas, né? Então, a Soneda já há um tempo, em todas as lojas físicas, são pontos de coleta de cabelos para confecção de perucas, para doação para pacientes oncológicos. E aí, agora, a gente fecha essa jornada, tendo também a grata oportunidade de entregar essas perucas para essas pacientes. Então, assim, a gente começou no início desse mês e só de lá para cá, o que a gente tem de história linda para contar não está escrito. E aí sim a gente está, de fato, genuinamente vivenciando o nosso propósito de fazer com que, de recuperar a autoestima, de recuperar a esperança. Então, é extremamente gratificante, né, e genuíno essa ação. E aí, assim, a gente está falando da Paulista, mas a Paulista ela tem 2 anos, né? E a Soneda já tinha muitas lojas antes. Então, a área da beleza é uma área extremamente emocional e extremamente sensorial. Então, todas as lojas físicas, elas sempre foram um ponto muito importante nessa conexão com a jornada online, porque é lá onde a mulher vai para ter os seus minutinhos de descanso, para desligar um pouquinho dos problemas da vida, para, enfim, né, ter o seu momento ali de indulgência, poder sentir a fragrância de um perfume, de um creme, testar a tonalidade de uma base, ou enfim. Então, assim, a loja física, todas elas são extremamente importantes nesse apoio à jornada digital. Muito bem. Bacana. É bacana, né, gente? Porque não é só sobre inovação. Tem um papel, uma responsabilidade social envolvida. Inovar também incorpora você ser responsável com o mundo que você habita e com as pessoas e com a sociedade como um todo. Então, parabéns. Bom, gente, esse segmento, a gente falava cedo aqui que ele cresce, especialmente quando a gente olha um recorte desse segmento, que é o prestígio, né, o segmento premium, ele cresce o dobro do segmento em massa. E aí, Cris, é uma pergunta, porque eu sei que a Época tem um dos maiores portfólios do mercado e precisa gerenciar essa coisa de premium e da beleza em massa. Como é que vocês fazem essa engenharia na curadoria de marcas e administram esses 2 mundos? Olha, acho que o ponto da premiumização, na verdade, né, das marcas dentro do segmento é um ponto super forte, né, inclusive, como você colocou, um crescimento mais forte do que, né, o segmento de nicho, principalmente, com um segmento mais forte do que todo o resto aí do segmento de beleza. E a gente vê isso super forte. Acho que, né, quando a gente fala de nicho, lembra muito fragrância, né, gente? Porque a gente tem as fragrâncias aí de nicho, Jo Malone, Tom Ford, que inclusive fazem parte ali do portfólio da Época, né, outras
fragrâncias também de maior prestígio que estão chegando no Brasil, inclusive dando spoiler, semana que vem lançamos Valentino, então também chega no portfólio da época Valentino, já tá no estoque. Mas também eu acho que a gente vê isso não apenas, né, nas fragrâncias, mas nas outras categorias também. A gente viu, né, surgindo marcas, né, principalmente ali dentro do haircare, né, para competir com esse segmento mais massivo, né, o que a gente chama ali de sem prestígio, né, aquele shampoo, né, para substituir o shampoo de 20, 30 reais, um shampoo de 60, 70 reais, e mesmo as marcas mais premium do mercado, como, né, Kerastase, que provavelmente é um sinônimo de luxo, né, dentro do haircare, com rotinas cada vez mais complexas, né? E posso falar também até de dermocosméticos também, né? A gente também incorporou há pouco tempo a Lastin, que também é uma marca premium do mercado de dermocosméticos, né? Que a gente pouco falava assim, né? Dermocosméticos está muito ligado à prescrição do dermatologista, né? Mas pouco se falava de premiumizar ainda mais esse segmento. E, claramente, para a gente, isso tem muito a ver com essa busca, né, dos clientes por um cuidado mais hiperpersonalizado, né, um pouco mais, né, de buscar realmente a solução para cada um dos seus problemas. Né. Eu acho que até, né, de novo, a Cris falou, né, fazendo esse link ali com o que ela trouxe, os clientes eles estão cada vez mais sofisticados, entendendo cada vez mais, né, o que são os ingredientes dos produtos, então também buscando ingredientes, né, mais puros, né, que traz muito dessas marcas que são de nicho, né? E essas marcas de nicho elas trazem isso de uma forma mais clara, né? Então eu acho que a época está sempre muito ligada nesse pulso do mercado, de entender para onde está indo e, né, inclusive de ser pioneiro nisso, né? E a gente é muito isso é muito parte da nossa filosofia. A gente entende que, né, a gente trazer, né, novas marcas, né, independente do tamanho que elas são, porque sim, a gente trabalha com os maiores grupos de beleza do mundo, mas a gente também tem um cuidado muito especial também com marcas nacionais, marcas que estão surgindo. A gente tem esse pulso e eu diria até, muita perseverança, né? Ontem mesmo, até para contar, a gente lançou uma marca, Profuse, que é uma marca de dermocosméticos. A gente negociou por 4 anos, gente, assim, a primeira vez, o primeiro contrato foi 4 anos, então a gente está super, nossa, a gente conseguiu, mas eu acho que isso faz parte, a gente entende que isso é o nosso diferencial competitivo, né, da gente conseguir trabalhar bem com as marcas, seguir bem os guidelines de marca. Eu acho que as marcas também reconhecem isso no mercado, reconhecem que trabalhar com a época é bom, né, para a gente é um motivo de orgulho também. Então, para mim, assim, é core, né, é core do nosso mercado, né, a gente tem um time que está todo o tempo conversando com muitas marcas e tentando entender tendências para ver o que a gente vai trazer ali para o portfólio. Maravilhoso, né, gente? A gente é ansiosa aqui porque gosta de tudo. Perfeito. E até a gente falando em marcas, né, nessa gestão de portfólio, eu tenho uma pergunta para as três. Eu vou começar com a Edi. Há um crescimento exponencial de marcas autorais, independentes, entrantes no mercado, entrantes também no e-commerce, mas que ganham espaço, mas também dependem das revendas, né, para pegar atração no mercado. Na visão de vocês, quais ações de co-brand são importantes para que esse ecossistema digital ele cresça e não conflite? Então, vocês como revendas e marcas entrantes, né, e essas marcas tendo e-commerce, que ações que vocês acham importante fazer junto, Edi? Legal. Bom, a gente geralmente fala de Ikezaki. Eu sou responsável pelo marketing do atacado e do varejo. Mas o grupo Ikezaki, ele é composto pela Beauty Fair, que é a segunda maior feira do mundo, né, de cosmético. A gente tem a Taif, que é secadores e chapas. Temos um atacado, que, como já comentei, no Marginal Tietê. E quando a gente fala dessas marcas entrantes, é muito legal porque a gente vê essas marcas entrando na nossa feira, fazendo um trabalho inicial. Elas nasceram no mundo digital, vão para uma feira para ter aquela vivência do mundo e depois elas querem entrar no nosso mercado, né? Assim. Então, quando a gente olha para a Ikezaki, há 60 anos, a gente fica muito feliz que tem muitas marcas. A gente vê isso agora muito forte porque o digital está prevalecendo. Mas a gente viu muitas marcas que nasceram dentro do nosso grupo e hoje elas estão fazendo exatamente o reverso, né? Elas estão do físico, estão indo para o digital. Até tem uma história muito legal. Uma marca mineira, que é a Haskell, a CEO dela, ela conta que a primeira participação dela na Beauty Fair,
ela se vestia de mandioca, né? Ela era a mandioca da Beauty Fair lá, com o stand super pequenininho, e hoje é uma marca que está forte no digital, está forte, né? A Soneda faz um trabalho super legal também. Então, assim, a gente como varejista, a gente tem que estar sempre a acolher e também orientar. Então, quando a marca ela vem muito do digital, a gente tem marcas incríveis, igual uma Hidratei, que saiu do mundo digital e está vindo para o físico, e aí a gente meio que acolhe e fala assim, olha, beleza, do digital é esse caminho, mas vamos traçar um trabalho aqui também, porque eu tenho e-commerce, eu sei se eu fizer uma campanha, vocês vão fazer às vezes mais barato lá, porque quem está no digital é bem competitivo. A gente tenta sentar e desenhar um calendário de ações para que essas ações da indústria não conflite com a gente como é varejista. Devo confessar que nem sempre dá certo, né? Mas a gente tenta. É mais ou menos isso. Vivian, como que é essas ações de co-branding na indústria e varejo? Eu concordo totalmente com a Edi. Eu acho que eu estou à frente dessa categoria de Clean Beauty e essa categoria é composta majoritariamente por marcas que vêm do online, né? Que são muito fortes no online. Então, um dos propósitos, inclusive, desse projeto é justamente a gente ensinar esses parceiros como que funciona o varejo, porque é muito diferente. Então, às vezes, eu sento com as marcas e a gente vai negociar e a gente se depara justamente nisso, né? Na hora que pensou ali no início, né, de começar e tal, não fez esse planejamento já pensando de depois entrar no varejo, né? Então, principalmente a questão de pricing, ela acaba impactando muito, né? Então, a hora que... Porque, querendo ou não, nós somos um canal intermediário, né? Diferente de ele vender direto para o consumidor final. E aí acaba se tornando um canal necessário, justamente porque é uma categoria extremamente emocional e sensorial, e a jornada do cliente ela é toda emaranhada, né? A gente não segue uma linha. Então, ora ele olha no digital, ora ele olha no físico. Ele pesquisa no digital e compra no físico, ele pesquisa no físico e vê lá se no online está mais barato. Então, o pricing, na minha opinião, é um ponto extremamente sensível na hora de traçar essa estratégia dessas marcas pequenas que querem também ir para o varejo. Perfeito. Cris, você destaca alguma ação de co-branding? Eu acho que o que eu posso adicionar aqui, né, como a gente tem esse portfólio grande, como até acabei de falar, eu acho que é super importante, né, as marcas, né, as nativas digitais, né, que têm seus sites próprios, vêm trabalhar com multimarcas, elas terem esse cuidado, né, primeiro de escolher o parceiro com quem ela vai trabalhar, que também deixe muito claro as regras, os guidelines da marca, né, como a Vivian colocou, a questão de pricing ela é essencial, né, e eu acho que a gente, né, tem, até às vezes o time até fica meio bravo comigo, né, porque eu falo assim, não, tem que seguir o guideline, né, porque o guideline da marca é o que protege a marca e é a nossa, né, a gente não pode ferir isso, porque é isso que traz o valor para a gente. Eu acho que tem uma coisa super importante que normalmente essas marcas elas vêm já com um canal de site próprio, um canal de venda direta para o consumidor que muitas vezes, né, eu percebo de algumas marcas que elas entendem que o multimarcas, né, o varejista como a gente vai ser a concorrência, mas eu acho que tem um outro papel, né, tem que ter uma outra visão, na verdade, do site próprio, a venda direta ser esse local de experiência, né, de experimentar coisas diferentes com a marca que eventualmente ela até pode trazer para o varejista depois. Eu vejo que quando tem essa visão, né, mais clara do que o varejista pode trazer, do que é o canal de site próprio, essas marcas elas vão muito bem. Até fazer um paralelo com outro segmento, de moda, né, de esporte, né, a gente viu, inclusive, né, a Nike internacionalmente seguiu uma estratégia, né, de até sair dos varejistas, né, para focar nos sites próprios, na minha humilde, né, opinião aqui, como uma visão de que, poxa, os varejistas seriam um concorrente ao seu site próprio. E, na verdade, se deu muito mal, né? Assim, todos os cases aí estão falando como perderam vendas, porque o varejista tem, né, um outro papel para levar para uma outra audiência, inclusive, muitas vezes, para uma audiência maior, quando o site próprio, o canal de venda direta tem outro papel. Então, para mim, eu acho que as marcas têm que ter essa clara visão, mas estabelecer muito, e quanto antes ela estabelecer as regras com que ela vai trabalhar com os varejistas, é melhor para ela e é melhor para o varejista também, porque vai conservar o valor da marca no longo prazo. Perfeito. Sim. Gente, quando fala de marca independente, eu gosto muito, né? Estou toda enviesada aqui. Mas tem um ponto que essas marcas indie, a maior parte delas, ou uma parte considerável, nasce de influenciadores, né? De pessoas que têm
comunidades. E a gente sabe o quão importante é o papel do social no negócio que a gente vive, né? Se a gente somar as 3 aqui, gente, é mais de 4 milhões de seguidores, tá? É gente pra caramba, dentro de um país que é o segundo que mais consome redes sociais no mundo. Mas aí, meninas, a gente estava discutindo aqui uma pesquisa da Squid que fala que o mundo hoje, em influência, está mais focado nos micro-influenciadores. Especialmente um grupo que traz vozes, outras vozes, mais representatividade, como é o caso de criadores mulheres, segmentos ali dentro. A minha pergunta para vocês é, assim, o que, na opinião de vocês, tem funcionado mais, e aí sendo mais pragmática e prática mesmo, para todas, na gestão de influenciadores, especialmente na comparação de squad fixo ou squad mais plural? Como é que vocês vêm enxergando isso e fazendo essa dinâmica? Quer começar, Vi? Posso começar. Bom, para a gente tem funcionado muito a pluralidade, né? Principalmente porque o micro, ele é mais gente da gente, né? Então, ele consegue... É como se ele fosse um amigo, né? Da audiência dele. Então, para a gente tem sido bem mais efetivo a gente talvez destinar um budget grande que pagaria apenas um grande... e fragmentar em vários micros, porque daí o cliente ele tem a possibilidade de ter o contato, de ser impactado por vários diferentes, com conteúdos diferentes, mas falando sempre da marca, né, da Soneda, no caso. Então, para a gente, a pluralidade tem funcionado. Fala com várias comunidades, né? Aí a Soneda tem a Rafa, né, que é uma influenciadora incrível que a gente acompanha lá, nas tá redes sentadinha sociais. ali, Rafa. Além dessas que eles contratam, eles têm a deles, né? Então isso é muito legal também. Bom, A Ikezaki também tem. Ela tá sentada aí, chama Edilane. Não, a hora que liga a câmera, igual aqui, já começou a aparecer meu rosto aqui, eu já olho para lá. Então, só para falar um pouco de Ikezaki, né, a gente faz um trabalho muito forte com influenciadores. O que acontece, na verdade, assim, as marcas elas precisam contar histórias, né? Tá muito difícil a gente receber produto da indústria, pegar aquele conteúdo, postar e achar que vai ter o mesmo resultado que aquele fornecedor, porque aquilo já foi para a rede social da indústria. Então, não tem como a gente reaproveitar esse material. Então, a gente, como varejista, o tempo todo tem que criar coisas novas, criativas, esse tipo de coisa. Então, a gente tem das influenciadoras. As maiores, a gente conta com as influenciadoras das indústrias, até porque a gente é varejista, não tem muito dinheiro, né? Então tem que usar a criatividade. Então a gente precisa, uma indústria tem uma influenciadora grande, a gente convida para ações dentro das nossas lojas, e aí dentro das nossas lojas, esses eventos que a gente já comentou aqui. A gente tem um squad, que são de influenciadoras, que quando precisa visitar uma loja e gravar, elas vão, que a gente chama de K-Creators. Então, esse grupo de meninas, hoje, elas recebem box das indústrias, elas produzem conteúdo no nosso estúdio, usa a nossa Beauty City, como a gente já comentou, esse espaço para produzir conteúdo. E que mais de influenciador? Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, Bia. E temos os nossos profissionais de beleza, né? Então, para a gente sente muito orgulho que em 2016, profissional de beleza, ele se sentia meio... não gosto muito de influenciador digital. Só que ele não fazia nada para ser digital. E hoje a gente tem muito orgulho que esse grande movimento, os profissionais se tornaram grandes influenciadores, né? A Ikezaki tem um case muito legal que a gente fechou uma parceria com um profissional, um barbeiro. E na época da Copa, ele chegou e falou assim, olha, eu estou indo para o Catar. Eu lembro que a Bia trouxe isso para mim. Tem um barbeiro, ele está indo para o Catar. Só que é o seguinte, ele precisa de apoio. Aí eu falei, mas o que ele precisa? Ele precisa da viagem, das coisas. Eu falei, tá bom, mas o que ele vai fazer? Ele garantiu que ele vai fazer alguma coisa com o Neymar lá. Mas tá bom, então o que nós vamos fazer? Resumindo, a gente foi lá, comprou a toalha do barbeiro, a gente comprou a capa, a gente comprou tudo que vocês imaginarem, porque a gente ficou na esperança que ele ia fazer essa foto com o Neymar. E todo mundo sabe que na Copa, todo mundo espera o cabelo do Neymar. O que o Neymar vai fazer naquela Copa? O que ele vai estar? A gente não deu uma sorte que a gente fez isso e esse barbeiro fez uma foto com o boné e com a toalhinha da Ikezaki do lado. Isso não viralizou e a Globo não percebeu que o cara estava com uma propaganda de um boné da Ikezaki na cabeça e todo mundo... E aí, porque você falou da quantidade de seguidores, devo confessar, 500 mil
de seguidores veio por causa dessa ação, porque as pessoas acharam estranho um barbeiro do lado do Neymar com boné vermelho e começaram a zoom, zoom, zoom e chegou na gente. Então a gente viralizou no nicho totalmente diferenciado. Foi para a gente um super case. Se vocês buscarem lá o cabelo dele na Copa, vocês vão ver que apareceu Ikezaki. E devo confessar, a ação mais louca possível que a gente fez é com o nosso atacado, que a gente tentava de tudo. A gente contratava influenciador, vem um cara muito forte. Vamos lá, gente, fala do atacado, vai bombar. Não bombava. Ninguém queria saber do nosso atacado nas redes sociais. Aí, o que aconteceu? A Bia sentou comigo, com o time, um brainstorm lá. Edi, eu acho que a gente precisa ir, que esse cara do Busca-Busca tá bombando. A gente precisa de alguém tão louco quanto ele. Aí a gente pensou lá, só tem dois no nosso negócio. É um comercial, que é o Brito, que é muito querido no mercado, que é um comercial muito louco. E a nossa... Uma moça que trabalha uma jovem senhora de mais de 60 anos, 70, que trabalha na nossa loja, que você chega lá, ela recebe todo mundo com muita alegria, ela é muito descontraída. E resumindo, ela faz vídeo, eu não vou levantar aqui que eu estou de saia, mas ela pula, ela começa a gravar dizendo assim, gente, que loucura, vocês não têm ideia! Resumindo, os vídeos dela, o primeiro que subiu foram 22 mil visualizações em um dia. Hoje já está mais de 200 e poucos mil visualizações. Do nada, no sábado, o estacionamento estava lotado. E viralizou. Então, assim, a gente trabalha com as influenciadoras normais, bonitinhas e tal, mas tem as muito loucas, que é as oportunidades que a gente dá para a nossa equipe de loja tomar frente dessas iniciativas em parceria com o digital. E é muito orgulho, porque quando a gente vê, a gente tem um grupo de WhatsApp, ela manda foto, dizendo assim, Edi, esse cliente veio para abrir uma loja comigo e ele é lá de Sorocaba. De início, eu achava que era mentira. Eu falei, eu acho que a gente sempre fez, sempre veio e nunca ninguém disse nada. Porque digital é assim, né? Quem não vê é com a roupa do rei de Roma. Aí eu desci lá e falei, da onde o senhor encontrou? O senhor está comprando, o senhor viu qual mídia? Não, eu vim aqui para ver a Regina, mas ela foi tão simpática que eu ia comprar X, comprei Y. Eu falei, Regina, eu te amo. Então, assim, a gente traz também não só esses influenciadores, estamos tentando traçar outras coisas para atrair um público diferente e com criatividade. O difícil vai ser manter ela, tá? Oi? Agora que ela está famosíssima. Ela está viralizando, é Regina. Eu acho que muito em linha, né, na época, a época foi bastante até pioneira, na verdade, de trabalhar com micro-influenciadores, né? A gente criou um squad que ele tem uma carinha um pouquinho mais fixa, na verdade, né? Desde 2016, com micro-influenciadores, né? Influenciadores ali com uma média de 50 a 100 mil seguidores e eu acho que a gente também teve esse pioneirismo de sair ali do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a gente tem influenciadores que trabalham com a gente, né, Norte, Nordeste, já há muito tempo, mas o que a gente tem visto é que esse pioneirismo que a gente fez, a gente está agora num outro nível, né? Cada vez mais plural, eu acho que, né, até com a multiplicação de plataformas, com a multiplicação, efetivamente, né, de comunidades, né, comunidades de interesses cada vez mais específicos, né? Então, para a gente também tem, né, ainda que a gente tenha, né, esse squad que trabalha muito com a gente, até encontrei algumas pessoas aqui nos corredores já, que tem um carinho muito especial pela época, né, porque a gente começou com essas pessoas, a gente também tem cada vez mais aumentado aí o nosso, né, raio de com quem falar, né? E até trazendo um exemplo, né? Agora há pouquíssimo tempo a gente fez uma campanha aqui internamente, não para fora, né? O insight era, né, perfumes importados estavam mais baratos de comprar no Brasil do que fora do Brasil, né? Aumento do dólar, aqui a gente parcela, descontinho no Pix, etc. e tal. Então o insight é esse, né? Que estava mais barato comprar perfume importado aqui no Brasil do que fora, e a gente internamente chamou de quem converte se diverte na época, né? Até a dona aí do insight está ali na frente. Só amei. E aí a gente falou, não, a gente tem que levar essa mensagem. O insight é bom, porque se você né, se olhasse, procurasse ali no site da gringa, né, você ia ver efetivamente os produtos estavam mais baratos na época do que fora do Brasil e tal. Mas não tem mais como a gente dar essa mensagem. Não dá para a gente falar, fala aqui quem converte se diverte na época, porque cada um fala de um jeito com a sua comunidade. Então a gente falou, não, vamos deixar, né, assim, na verdade, não é uma exceção, tá? A gente efetivamente deixa com que, né, os creators, eles criem ali a mensagem, a gente está dando insight, a gente deu informação, o que está acontecendo no mercado é isso, e isso pode ser uma mensagem legal para vocês levarem para as audiências. E aí eu pedi depois os vídeos que mais bombaram.
E o pessoal me passou. E eram 10 vídeos, um absolutamente diferente do outro, assim. A mensagem era a mesma, mas não tinha nenhum que usou a mesma forma de falar, não usou os mesmos criativos, não usou os mesmos perfumes, não tinha absolutamente nenhum. E eu acho que isso, né, leva ao sucesso, porque a gente está usando uma comunidade para falar de forma muito mais específica, né? Então, tinha lá a Boquinha falando, outra era super séria, falando, ó, tô aqui entrando no site internacional e realmente está mais barato na época, etc. e tal. Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais aprender a trabalhar com essa pluralidade, né? Ser um lugar também, né, de atrair, na verdade, né, com esses creators queiram trabalhar com a gente, que a gente agregue valor de alguma forma para as audiências deles, que é o que eles estão buscando no final. Maravilhoso. Perfeito. Muito bom. Vivian, Edi, Cris, quero muito agradecer aqui a presença de vocês. Foi um painel incrível. Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem aqui com a gente, que o nosso conteúdo continua. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Vou pedir ajuda da Parabéns. Fabi, troféus.